O mercado de trabalho continua sendo o grande desafio do momento para o governo Bolsonaro. Passou a reforma trabalhista, passou também a reforma previdenciária, está certo que falta ainda para estados e municípios. E o mercado de trabalho vai reagir já no primeiro semestre de 2020? Pelo menos é essa a expectativa da população. Mas está difícil. Confira a matéria. O Raul se formou em propaganda e marketing em 2016. Durante um ano, procurou emprego na área, mas sempre esbarrou na falta de experiência. Sem oportunidade, virou vendedor de imóveis. Quando eu percebi que o meu currículo já estava ficando desatualizado, vamos dizer assim, e sem um histórico profissional nessa área, cada vez mais ficava complicado competir com os outros candidatos, então eu decidi mudar de área. A situação do Raul é parecida com a de quase 4 milhões de brasileiros. Eles fizeram faculdade, mas não conseguem trabalhar em postos que exijam ensino superior. Um estudo feito por uma consultoria com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, mostrou que o país tem 18 milhões de graduados para 14 milhões e meio de vagas. É fácil entender esse descompasso. O número de matrículas nas universidades cresceu a uma taxa anual 5 vezes maior que a da economia. A dinâmica da economia do país, não conseguiu acompanhar essa evolução do número de formatos e não conseguiu gerar postos de trabalho suficiente. Então isso tem muito a ver com a morosidade mesmo da economia, principalmente desde de 2014, que começaram a aparecer os dados da crise econômica e até hoje nós não conseguimos recuperar. O baixo desempenho da economia nos últimos anos não é o único motivo. O problema passa também pelo tipo de cursos e de formação que o país está oferecendo aos universitários. Dos 8 milhões de estudantes no ensino superior, quase 30% fazem 3 cursos: Direito, Administração e Pedagogia. Além disso, segundo a análise da consultoria e dados, nos últimos anos o Brasil expandiu o acesso a cursos de baixa qualidade. As empresas não estariam abrindo postos de trabalho porque ela acha que a pessoa formada não teria condições de se adequar bem àquela ocupação. E atenção, você que fez o vestibulinho da ETEC Devisat, que aconteceu neste domingo. Saiu o gabarito. Daqui a pouco, daqui a algum tempo, teremos a divulgação dos aprovados. Foram 1.600 candidatos disputando 400 vagas em cursos técnicos de qualificação de graça para o mercado de trabalho. Estamos recebendo José Paulino, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, e Luciano Cruz, é o primeiro secretário do sindicato. Vamos saber como foi o ano para os servidores municipais e o que esperar para 2020. Tem a preocupação para o futuro também, o IPREM, o Instituto de Previdência. Zé Paulino, boa noite. O microfone. Boa noite, vamos cumprimentar de novo. Boa noite, Zé Paulino. Boa noite, Henrique, agradeço pela oportunidade. Espaço aberto aqui para nós do sindicato estar assim explanando um pouquinho, fazer um balanço aí dos nossos trabalhos aí nesse período do ano de 2019. Bem, o que avaliar? Como foi o ano de 2019 para os servidores municipais? Reivindicações, se foram atendidas ou não? O seu comentário. Foi um ano bem complicado para a categoria, que passou aí por turbulências, e o nosso jurídico foi bem acionado aí neste ano aí pela categoria aí, buscando reivindicar seus direitos e continua ainda sendo acionado, e a gente está aí com as portas abertas do jurídico aí para estar atendendo aí a categoria naquilo que couber e buscar os seus direitos devidos. Basicamente, o que foi reivindicado para os servidores municipais nesse ano, Zé Paulino? Como eu disse, a parte jurídica foi bem acionada, a parte jurídica teve que estar buscando aí o direito à aposentadoria, porque
as pessoas tinham adquirido, preenchido seus requisitos aí para poder se aposentar, mas estava sendo impedida aí por decreto. Então, vários servidores aí buscaram o jurídico do sindicato, tem várias ações aí individuais em relação aos seus direitos de aposentadoria. O índice de reposição salarial, o que foi apresentado e o que foi, em termos da prática, conquistado pela categoria, se é que houve conquista. Você comenta. Devido aí ao que vem acontecendo aí no sistema financeiro, foi um ano difícil, mas assim, fazendo um balanço geral aí, graças também à mobilização da categoria e fazendo uma análise aí também de outras cidades aí, o nosso índice não foi dos melhores, mas também não podemos dizer que foi dos piores. Foi até mais ou menos satisfatório aí dentro do quadro nacional que se encontra no nosso país hoje. O grande desafio para 2020, aliás, um ano eleitoral, para os servidores municipais, na sua opinião, Zé Paulino, qual será? Nós temos projeções aí, várias projeções aí para o ano de 2020, né? Nós acabamos de desenvolver aí o nosso planejamento para o ano que vem. Eu quero aqui destacar, dentre vários, a questão da reforma do IPREM aí, do que vai ser atingida a categoria, como que vai se dar isso aí. A gente vai estar fazendo essa discussão e levando aí para toda a categoria ao conhecimento deles como será atingido. Outra também, destaque do nosso planejamento para o ano que vem, a nossa campanha salarial, que não vai ser muito fácil, apesar de estar em ano eleitoral. E quero destacar também a realização aí de um seminário para a elaboração da plataforma em defesa do serviço público. E outro ponto que eu quero destacar aqui é a realização, né, do primeiro encontro dos cipeiros, que aí a semana de valorização do trabalhador, a vida do trabalhador. A gente vai estar levantando esse tema aí para que o trabalhador seja valorizado, e também a realização do ato político com todos os candidatos, que os pré-candidatos, os candidatos que vão surgir aí para o ano que vem, para firmar um compromisso com esses candidatos aí, para que seja levantada essa pauta, né, em defesa do serviço público municipal e a valorização do funcionário público. E também, né, tá aí tendo um olhar, né, para o nosso SUS, para os nossos servidores da área da saúde aí, para que também haja uma valorização para esses servidores que estão atuando nessa área aí, que é a área da saúde. Luciano Cruz, primeiro secretário do Sindicato dos Servidores Municipais. Boa noite, Luciano. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite aos telespectadores do Canal 4. Bem, a sua análise também. Para o servidor público municipal em Marília, 2019, o que esperar para 2020? Olha, Zé, para ser muito breve, assim, colocar Marília, na verdade, nesse cenário nacional. Nós vivemos já, pelo menos há alguns 2, 3 anos, um cenário bastante difícil, né, de criminalização do serviço público, de criminalização do movimento sindical, e isso também acabou refletindo bastante em Marília também, né, proposta de reforma da Previdência, entre outras coisas. Eu avalio que nós tivemos um ano positivo em alguns aspectos no sindicato. Nós pegamos um sindicato com uma credibilidade abalada, várias dívidas, um rombo dentro do sindicato, então fizemos um pouco a lição de casa para estruturar o sindicato. E no que diz respeito à negociação, nós tivemos aí alguns momentos de dificuldade na negociação com a administração, tivemos êxito em alguns pontos, como o Zé Paulino colocou, na nossa campanha salarial, que chegou a ficar acima da inflação, mas é importante destacar que houve luta para isso, chegou a haver, inclusive, uma paralisação, e houve também alguns momentos de tensionamento com a administração. Mas eu avalio que foi positivo, né, e esperamos, na verdade, que o ano que vem possa fluir melhor a discussão, né, principalmente por conta assim, de ser um ano eleitoral. É importante melhorar essa discussão com a administração. Eu penso que a administração atual, infelizmente, a todos que colocam uma crítica à administração, mesmo quando construtiva, essa crítica parece que vem como se fosse alguém fazendo oposição ao governo. Passado um ano já da administração
e do sindicato. Esperamos que nós consigamos agora estabelecer uma relação mais tranquila, porque muitas coisas estão aí em voga para ser discutido. Eu queria já falar um pouco sobre a questão da Previdência, né? Você colocou a questão do IPREM. Nós vivemos um momento delicado no IPREM, desde maio nós temos atraso nos pagamentos dos aposentados, não sabemos até agora, por exemplo, se vai haver o pagamento do 13º no dia para os aposentados. Há na Câmara, inclusive, projetos de parcelamento da dívida do IPREM, do patronal e dos aportes da gestão Daniel Alonso. Né, a administração já falou que pretende mandar para a Câmara também um projeto sobre o aumento da alíquota para os servidores. Então, nós temos a expectativa de que nós possamos fazer um diálogo mais aberto, transparente, franco com a administração, não só com o Executivo, mas também com o Legislativo, principalmente por conta dessa temática do IPREM, que eu acho que é o que mais nos preocupa nesse momento, a questão da reforma da Previdência, o impacto dela nos servidores municipais. Sim. Seu comentário. O movimento sindical do Brasil está enfraquecido com tudo o que aconteceu nos últimos tempos, Luciano? Sim, Zé, eu queria até falar assim, em nome da questão do imposto sindical, foi feita uma reforma trabalhista sem que os trabalhadores entendessem, na verdade, o que de fato estava por trás dessa reforma trabalhista. E aí acabou-se o imposto sindical, isso abalou muitos sindicatos, inclusive, que não tinham uma relação consolidada com a sua base. Não vou dizer que foi diferente em Marília, porque nós vivíamos também um processo de desgaste do nosso movimento sindical e da relação com os trabalhadores, e nós agora estamos tentando reestruturar isso. Atualmente existe uma discussão no Congresso Nacional, inclusive de uma reforma sindical, que pretende atacar mais ainda a organização da classe trabalhadora, e nós estamos passando por esse momento. Então, eu acho que tem algumas tarefas, na verdade, que o movimento sindical, inclusive, precisa fazer, né? Que é modernizar a relação do sindicato com a sua base, né? Utilizando, inclusive, de instrumentos mais efetivos, né? Instrumentos mais modernos, de estabelecer um contato diretamente com a base. Nós temos uma base, por exemplo, no sindicato, que são 7 mil trabalhadores diretamente, os ativos e os inativos. Isso sem contar os terceirizados. Então, nós temos que estabelecer uma relação de diálogo mais aberto com esses trabalhadores. E também democratizar, na verdade, os fóruns do sindicato para trazer mais trabalhadores para dentro do sindicato. E isso, na verdade, para dialogar, na verdade, com a proposta de reforma sindical que está colocada lá. Por outro lado, como eu falei, nós temos uma reforma da Previdência que também ataca diretamente os trabalhadores, e sem os sindicatos estarem mobilizados, nós estamos vendo aí a retirada de direitos dos trabalhadores, né? No caso da reforma da Previdência, por exemplo, foi falado o tempo todo que era uma reforma que vinha trazer igualdade, que vinha trazer, na verdade, que os trabalhadores que recebem menos iriam pagar menos, quem recebe mais ia pagar mais, e o que nós estamos vendo é totalmente o contrário disso, né? Por exemplo, a proposta de aumento da alíquota para 14%, hoje um trabalhador em Marília do serviço público que recebe R$ 1.500 vai pagar os mesmos 14% que um procurador do município que chega a receber R$ 20.000. Então, nesse sentido, fortalecer o movimento sindical para fazer um debate aberto, transparente com os trabalhadores e mobilizar os trabalhadores é uma tarefa que nós temos aí, que bate na porta do sindicato, e nós temos que estar atento a isso aí, para tentar trazer os trabalhadores mais para perto do sindicato. Infelizmente, nós ainda temos uma taxa de sindicalização que eu diria que é baixa, perto do que nós temos de trabalhadores na categoria, mas esse é o desafio que nós temos nesse próximo período. Enfrentar esse debate que criminaliza a organização dos trabalhadores, né, e trazer também, inclusive, exemplos que estão acontecendo não só no Brasil, mas fora do Brasil, né? Nós estamos vivendo, nesse momento, inclusive, uma greve geral na França sobre a reforma da Previdência. E nós tivemos no Brasil a classe trabalhadora aplaudindo uma reforma da Previdência que retira direitos, né, supostamente para pagar um déficit que não fomos nós, trabalhadores, que criamos, né, e nós pouco tivemos a oportunidade de discutir e participar desses espaços que estão discutindo essas reformas. Então, fortalecer o movimento sindical, eu acho que é o desafio que nós temos para esse próximo período aí, um movimento sindical mais enraizado na base, que tenha a capacidade de formar os trabalhadores para enfrentar essa discussão que estão acontecendo no Brasil. Muito bem, hoje. só para a gente concluir, Zé Paulino, a parte realmente da Previdência, ou seja, a reforma previdenciária, e aqui em Marília, o IPREM, realmente um grande desafio para 2020, preocupa bastante. É isso, Zé Paulino? Sim, a nossa preocupação já vem de tempo aí com o nosso instituto,
onde os aposentados esse ano passou aí por vários momentos aí de atraso de salário. E como o Luciano falou, a gente está querendo aí buscar uma forma aí de estar reestruturando o nosso instituto, né? Ver se a gente consegue tirar dos próximos candidatos a prefeito aí uma proposta de uma reforma dentro do instituto, que não seja de forma nomeada, que o instituto ele tenha a liberdade de trabalhar. Então, essa aí a gente vai estar levando para toda a categoria, para a administração atual, para os futuros candidatos aí, para que a gente faça uma reforma. Porque o nosso instituto, do jeito que vem passando aí, já vem de governos anteriores, a parte do trabalhador sempre é repassado, mas a gente precisa de um compromisso, seja esse ou seja os próximos prefeitos, um compromisso de que eles façam os repasses para o nosso instituto, para que nós possamos recuperar o nosso instituto, porque não adianta nada aumentar a alíquota, porque o problema não está no aumento da alíquota, sendo que o trabalhador faz a parte dele, o problema está nos gestores. Esse que é o nosso grande problema. E a gente, quanto sindicato, vai estar aí buscando, né, esse diálogo aí, e assim, frisar que o Sindimar, o sindicato, ele é representante do trabalhador, independente de qual fosse a administração que tivesse aí, nós somos posição, não oposição à administração, e sim buscar junto à administração uma solução para o nosso instituto. Muito bem. Com o Zé Paulino, presidente, Luciano Cruz, primeiro secretário do Sindicato dos Servidores Municipais, estamos fechando essa edição do 4 Notícias. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.